Bora povo, bora povas! Agora é o momento da nossa segunda parte da aula de Grécia Antiga. Então tu já tomou teu cafezinho, já foi pro banheiro, tomou tua aguinha, vem comigo agora. Nós vimos que no século VIII a.C. nós tivemos uma explosão demográfica na Grécia que acabou determinando a diáspora grega, a ocupação de diversas áreas de colonização e determinou também a formação das primeiras instituições políticas para os gregos. A Grécia Antiga, reforçando, ela não apresentou unificação política. Então quer dizer que cada cidade, estado, ela era como se fosse um pequeno país. O que determina que nós tenhamos uma polis? Bom, gente, uma polis, ela é dotada de características como independência política, tem instituições próprias, ou seja, as instituições que existem em Atenas são instituições da cidade de Atenas. Elas não se repetem nas outras. Elas podem ser semelhantes, mas cada polis tem as suas. Então, independência política, instituições próprias, tanto assembleias, magistraturas próprias, território próprio, também exército próprio e leis próprias. Então, essas 5 características nos trazem o elemento fundamental do que representa uma polis. Mas, somente tem direitos políticos na Grécia Antiga aqueles que são considerados cidadãos. O conceito de cidadania na Grécia Antiga ele tem tudo a ver com polis. Política para os gregos envolvia toda essa relação de um sujeito que tem direito sobre a polis, ele se envolver diretamente em todos os assuntos concernentes à sua comunidade. Tome muito cuidado, ser cidadão é diferente de ser habitante. Escravos habitavam polis e não tinham cidadania. Estrangeiros habitavam as polis e não tinham cidadania. E estrangeiro na Grécia Antiga não é o sujeito que nasceu fora da Grécia, não, é o sujeito que nasceu em outra cidade. Então, se eu nasci em Atenas, sou um homem livre, quando eu atingir maioridade, eu somente poderei ser cidadão de Atenas. Se eu nasci em Esparta, eu jamais serei um cidadão ateniense. Se eu nasci em Atenas, eu jamais serei um cidadão espartano, um cidadão de Tebas, um cidadão de Corinto. Não, a cidadania implica em ter nascido na polis. O outro aspecto importante, os cidadãos são uma minoria privilegiada. Nós podemos, para efeito de provas, estabelecer algo em torno de 10% de toda a população. Em alguns casos menos, em Esparta isso podia chegar a uns 5, 6%, também isso é um pouco variável. Mas, inevitavelmente, o cidadão é sempre uma minoria privilegiada da população de uma polis, ok? Novo ponto. Critério para a cidadania, então. Tem que ser homem. Mulheres não têm cidadania. Nenhuma mulher em nenhuma polis. Menores de idade não têm cidadania. Então é homem, adulto e livre. Esses são 3 critérios essenciais. 3 critérios essenciais. Tem que ser homem, tem que ser adulto, tem que ser livre. Obviamente nascido na polis. Maravilha. Quem são os excluídos? Familiares dos cidadãos, mulheres e menores de idade. Estrangeiros. O perieco, que é o periférico de Esparta, o meteco, que é o estrangeiro que foi morar em Atenas, jamais terão cidadania. Mesmo que o meteco more na polis de Atenas. Seus descendentes poderão ter cidadania caso nasçam em Atenas. Então cuida, o cara que nasceu em Atenas, ele já não é mais um meteco. E aí havia necessidade, independente dos critérios, depois nós temos, num primeiro momento, até 12 gerações atenienses, depois se estabeleceu a redução para uma geração, mas igualmente, o sujeito tinha que ser filho de atenienses. Os pais dele tinham que ter nascido em Atenas e ele nascido em Atenas. Então, eles podem ter lá na sua ancestralidade o meteco, mas eles já não são mais metecos. Então, o sujeito para ser cidadão, ele, homem, adulto, nascido na polis, livre. Mulheres e menores de idade,
fora. Estrangeiros, fora. Escravos, fora. E aí cuida, para efeito de provas, em hipótese alguma eu quero que vocês deem cidadania para esses 3 casos. Familiares, estrangeiros e escravos. Deu. Não se fala mais nisso. Os cidadãos, eles é que tinham o direito de se reunir na mais famosa das partes da polis. A Acrópole é a parte alta da cidade. Acros, alto. Polis. A Acrópole é onde ficavam os templos. Olhem aqui o Partenon, o Odeon, a estátua de Palas Atenas. Aqui é a Acrópole de Atenas. Templos e as praças da cidade. Como a Ágora. A Ágora era o lugar onde os cidadãos se reuniam para discutir, para debater, para parlamentar sobre as coisas da polis. Então, a parte alta da cidade sempre ficava protegida para que todos a vissem, todos a admirassem e protegendo os deuses e aqueles componentes que faziam parte da polis nas suas construções fundamentais. Cada polis tem sua própria característica. Comecemos por Esparta, depois iremos para Atenas. O que eu preciso que, para efeitos de prova, vocês saibam sobre Esparta? Esparta fica na região do Peloponeso. É uma região pequena, sim, mas é uma região com significativa quantidade de terras férteis. Os espartanos, eles caracterizaram a sua existência em torno de algumas ideias que nós caracterizamos como xenófobas, etnocêntricas. Ó, guarda isso. Os espartanos, eles são etnocêntricos. Eles acreditam que a sua etnia seja superior às demais. E são xenófobos. Ou seja, eles consideram aquele que não é espartano como um ser inferior, mesmo que sejam gregos. E por isso eles submetem esses estrangeiros à sua dominação. A área do Peloponeso, desde o século VIII, ela foi ocupada militarmente por Esparta. A maioria da população dessa área que nós estamos vendo aqui estava submetida à condição do ilotismo espartano, que já nós analisaremos. E essa maioria da população submetida ao ilotismo tornou-se a base da mão de obra trabalhadora produtiva para Esparta. A essência da economia espartana era a agricultura. E esses espartanos se dedicavam à atividade da guerra e à atividade da política, enquanto os trabalhadores que faziam a produção eram essa massa populacional vencida militarmente, submetida ao Estado espartano e que trabalhava na condição de agricultores, sob uma condição social de serem considerados servos ou escravos de Esparta. Ok? Já volto para esse assunto. Outro ponto. Havia os periecos, que são os estrangeiros que habitam a periferia de Esparta, ficam aqui nos arredores de Esparta. Eles não são os sujeitos que habitam toda essa região do Peloponeso. Eles ficam aqui, ó, nas imediações de Esparta. E é nessa área que eles protegem Esparta, ajudam a proteger Esparta em caso de invasão, e eles, periecos, praticam artesanato, manufaturas, comércio, muitos deles possuem riquezas significativas. Só que assim, ó, o perieco é um homem livre, ele não foi conquistado militarmente, mas ele não é espartano. Ele não é um espartano, tu não dá cidadania para o perieco, ok? Os espartanos, eles se caracterizaram notariamente pelo militarismo. É claro que agora eu não vou ficar entrando nos detalhes específicos sobre a história de Esparta, com todas as possibilidades que nós teríamos de conhecimentos gerais sobre Esparta. Não é esse o nosso objetivo. Meu objetivo aqui com vocês é prepará-los para a prova. Então, te liga. Os espartanos, eles se dedicavam, eles, espartanos homens, à militarização. E o outro elemento era a participação política, ponto. Então, os homens adultos, que geralmente se colocava a ideia com mais de 30 anos para o sujeito ser considerado efetivamente cidadão, com voz ativa na Assembleia dos Guerreiros. Mas os espartanos, eles, desde o primórdio, já faziam da sua alimentação, da sua condução cotidiana, uma preparação para as atividades da guerra. E essa preparação, ela era não apenas restrita
aos homens. As mulheres também precisavam ter essa característica física, um fenótipo atlético, para que elas não apenas ajudassem a proteger a cidade, mas para que elas transmitissem para os seus filhos essa capacidade atlética. Tanto é que os gerontes, os homens mais velhos, eles faziam a seleção das crianças que podiam ou não chegar a essa criação. Todas aquelas crianças que tivessem qualquer problema físico ou mental eram descartados e muitas vezes era a própria mãe da criança quem tinha que eliminar aquela criança com problemas físicos ou mentais. Depois disso, as meninas elas eram educadas pelas suas mães e os meninos até os 5 anos também o eram. Depois partiam para o treinamento militar, que inclusive se valia de cobaias humanas. O excedente da população de Ilotas era utilizado como cobaia para o treinamento dos espartanos nas críptias ou críptios, formas de treinamento. E assim os espartanos se dedicavam a serem soldados. E eles atuavam fundamentalmente nessa região do Peloponeso. A população de Ilotas e a população de Periecos era bastante superior à população numérica de espartanos. E por isso, duas coisas são importantes. Os espartanos precisavam ter uma capacidade militar suficiente para se impor a um número bem maior de pessoas. E isso traz a necessidade da capacidade individual e a necessidade de uma disciplina e uma organização coletivas para o exército de Esparta. Segundo ponto, é justamente pela população espartana ser numericamente inferior e bem inferior ao número de Ilotas e ao número de Periecos que os espartanos relutavam em sair do Peloponeso, como na própria guerra contra os persas, as guerras médicas, quando os espartanos mandaram os famosos 300 liderados por Leônidas para o Estreito das Termópilas, porque o grosso do exército espartano permaneceu no Peloponeso. E mesmo depois da vitória dos gregos sobre os persas, quando Atenas exerciam hegemonia, muito da hegemonia ateniense se dava pela ausência da liderança espartana fora do Peloponeso. Os espartanos, ao permanecerem no Peloponeso, permitiram que Atenas se desenvolvesse, até pela característica comercial que tinha, como uma polis que influenciou mais as demais, como nós veremos mais adiante. Os espartanos sempre foram bastante conservadores e também são patriarcais masculinos. Quando nós falamos que as mulheres de Esparta elas têm alguns direitos a mais que as mulheres das demais polis, gente, não deem cidadania e não exagerem nessa importância da mulher em Esparta. Calma! Comparado às outras polis, as mulheres de Esparta tinham mais direitos, mas também as mulheres de Atenas, elas sequer podiam sair de uma área da sua casa chamada gineceu sem a presença de um homem em sua companhia. Elas sequer em Atenas poderiam conversar com outras mulheres sem a presença de um homem. Então, qualquer coisa já é maior liberdade que isso, certo? E como para os espartanos as atividades de, por exemplo, a produção doméstica, a horticultura na cidade, a negociação com os periecos, isso ser uma situação inferior, aos espartanos não era nada descabido que essa atividade considerada inferior fosse praticada pelas mulheres. Pronto. Mas terminou aí. Tu não exagera em querer dar direitos políticos para as mulheres de Esparta. E aí, para nós encerrarmos essa parte de Esparta, eu só quero que vocês saibam que ao longo da sua história independente, até o século IV a.C., Esparta apresentou um único regime político. E o nome que se dá ao regime político de Esparta é oligarquia. Óligos, poucos. Arcos, poder. Percebam, a sociedade espartana é essa. Nós temos um número bem pequeno de espartanos. Cerca aqui colocado de 5%. É claro que isso é apenas uma referência, 5 a 10%. Mas os espartanos, eles é que dominavam a vida política, eles é que monopolizavam a vida política.
Uma sociedade hierarquizada, estática, estamental, que excluía de participação política periecos, esses estrangeiros livres que não tinham cidadania, e os ilotas, essa massa populacional numericamente bastante poderosa, mas que não apresentava a caracterização de participação política. Os ilotas eram considerados servos ou escravos de Esparta. Havia características no ilotismo que se aproximam mais da servidão, como o fato desses ilotas morarem na sua região de origem, serem donos dos instrumentos de trabalho, parte da produção, e outras características do ilotismo que os colocam como escravos. Então, o ilota é o servo ou escravo de Esparta. Nem o perieco, nem o ilota tem participação política, certo? Por isso o poder é de poucos, é só desses 5% de espartanos. Quem criou isso foi um legislador até de características lendárias chamado Licurgo. E lá no século VIII se estabeleceu uma divisão política que apresenta essencialmente a organização da Assembleia dos Guerreiros, a Ápela, os homens com mais de 30 anos, a Gerúsia, o Conselho de Anciãos, 28 homens com mais de 60 anos, os Éforos, que são os magistrados que administram a cidade, são as espécies de governantes, e 2 reis de hierarquia. 2 reis, um comanda as tropas, outro comanda o ritual religioso. As 2 principais instituições são a Assembleia de Guerreiros e a Gerúsia, nessa relação de escolha e com direito a veto. Depois os Éforos, que são os magistrados que comandam a cidade, tem esse poder executivo na cidade. E a diarquia, só que nenhum dos 2 reis governa. Em momento algum da sua história, Esparta modificou a sua estrutura política, certo? Agora vamos para Atenas. Atenas, uma cidade-estado filosófica, uma cidade-estado da região da Península Ática, essa parte vermelhinha aqui. Atenas é uma cidade-estado cosmopolitana, percebam aqui a Acrópole de Atenas, com o Partenon, com a Ágora e os demais templos. Essa cidade-estado de Atenas, ela apresenta características significativamente distintas que aquelas que nós encontramos em Esparta. Os atenienses são cosmopolitanos, percebam o que eu acabei de falar. Cosmos, universo, polis, cidade. Uma cidade cosmopolita é uma cidade que convive com as diversas culturas, as diversas etnias. Conviver com as etnias não significa dar cidadania para essas etnias, ok? Um estrangeiro pode morar em Atenas, mas ele não será considerado cidadão. O mais célebre desses estrangeiros foi Aristóteles. Aristóteles foi um baita de um filósofo. Só que após a morte de Platão, não foi Aristóteles quem assumiu a academia filosófica, por ser estrangeiro. Sofreu restrições. Então, cuida. A sociedade ateniense, ela é uma sociedade mais aberta à cultura estrangeira, até porque é uma cidade litorânea, é uma cidade que estabelece relações comerciais, ela convive com a cultura estrangeira, ela assimila elementos da cultura estrangeira, mas ela é uma cidade também excludente. Também é uma cidade que, mesmo em seu período democrático, ela manteve a base do trabalho escravo. Não ousa acabar com a escravidão na Grécia Antiga, em nenhuma dessas polis, nem mesmo na democracia ateniense. Cuida para não cair na conversa da prova. Porque a gente pensa, mas claro, é democracia, então amplia a cidadania, dá a cidadania para o estrangeiro, acaba com a escravidão. Não, cara pálida, não. É uma cidade escravocrata, é uma cidade machista pra caramba, falei agora há pouco, mas é uma cidade com possibilidades de evolução política. Ela não tem um modo estático de organização. Bom, então vamos ao que nos interessa agora. Em Atenas, percebam, aqui nós temos a Acrópole de Atenas, aqui nós temos também a planície, a Pédia. Em Atenas,
nós tivemos uma evolução de participação política e os cidadãos que também eram responsáveis pela militarização, não é pelo fato de Atenas ser uma cidade-estado filosófica que ela não dava valor ao guerreiro. Também em Atenas os cidadãos precisavam ser soldados, hoplitas, guerreiros. Esse quadro, a Escola de Atenas, do Rafael Sanzio, o renascentista, tem exatamente em seu centro Platão e Aristóteles, os dois mais famosos dos filósofos gregos da antiguidade. Mas Atenas, que também tinha em sua cidadania um número pequeno de pessoas, um percentual que girava em torno de 10% da população, Atenas tinha na sua divisão de classes sociais cidadãos. E aí eu já abro um espaço para dizer para vocês o seguinte: se em Esparta os cidadãos espartanos se consideravam iguais, lá em Esparta os espartanos se consideram homoi, os iguais. Homogêneo é uma palavra que vem igual genética. Em Esparta eles eram iguais e se consideravam superiores. Em Atenas não. Em Atenas nós temos cidadãos que são aristocratas, outros que são populares. Então não há uma igualdade entre os cidadãos em termos sociais, econômicos. É claro que também em Esparta havia o mais rico e o mais pobre. Só que aqui em Atenas isso se refletia em direitos políticos. Até o momento em que houve a isonomia na democracia, os atenienses tiveram diferenças significativas entre aquele cidadão ateniense que pertencia à aristocracia, do grego aristoi, os melhores, e que durante os dois primeiros momentos históricos da Grécia Antiga, século VIII, fase de monarquia, século VII, governo aristocrático, só os aristocratas mandaram. Essa aristocracia eram os eupátridas, os bem-nascidos. Essa aristocracia ela era dona de terras e de escravos. E falei e repito, nos dois primeiros séculos da história de Atenas, durante esse período arcaico, século VIII, século VII a.C., só essa aristocracia exerceu o poder. Mas existiam os demiurgos, os homens do povo. Então, se nós temos a aristocracia, nós temos também o povo. Aristoi, demos. Aristoi, os melhores. Demos, o povo. O povo de Atenas, cidadãos de Atenas, cidadãos, todos com direitos políticos. Eles tinham aqueles que praticavam comércio e artesanato, que ganharam dinheiro com isso, cresceram em importância econômica. Esses caras eram os demiurgos. E tinha os agricultores. Os pequenos proprietários eram os geomores. Aqueles que não tinham terras eram os tétes, tes ou tetes, os marginalizados. Todos eles têm cidadania. Esses cidadãos, os mais pobres, até as leis de Solon, inclusive, poderiam ser escravizados temporariamente por dívidas. O legislador Solon é que acabou com a escravidão por dívidas de cidadãos pobres de Atenas. Só que a sociedade não é só de cidadãos, percebam? Nós temos aqui os familiares desses cidadãos aqui na cor verde. Metecos, os estrangeiros que moravam na cidade. Eram homens livres, mas não tinham sequer o direito de serem proprietários dentro de Atenas. Esses metecos não eram escravos, poderiam ser escravizados pelas dívidas. E havia uma leva grande de escravos, oriundos do tráfico e oriundos das guerras. E estes eram a base da mão de obra, tanto para a agricultura, quanto para manufaturas, quanto para as atividades de comércio e navegação. Certo? Também a sociedade de Atenas, ela não admitia uma mobilidade. A cidadania, ela era bastante excludente, mesmo no período democrático. Só que ao contrário de Esparta, que apresentou um único legislador e uma única característica na sua evolução histórica política, Atenas, justamente por ter lutas entre os cidadãos, eu não estou falando em guerras civis. Guerra civil é quando um grupo de cidadãos pega em armas contra outro. Mas eu estou te falando em lutas. E as lutas entre os cidadãos, entre aristocratas e democratas, levaram a transformações. E essas transformações foram desencadeadas a partir de legisladores. Cuidem, o primeiro momento histórico da Grécia era o período da monarquia.
Na monarquia existiam o Areópago, que era um conselho de aristocratas, que indicava um basileu, um rei, que era uma espécie de prefeito da cidade, e existiam os magistrados, os arcontes. Então, um conselho, o Areópago, os arcontes, que eram os magistrados que cuidavam das atividades, e se escolhia um rei, que era também um chefe militar. Isso foi todo o século VIII. Quase não cai nas provas. No século VII, os aristocratas simplesmente eliminaram a figura do rei e passaram a governar com seu Areópago, seu conselho de anciãos, e os arcontes, esses magistrados. Século VII. Ainda não havia qualquer participação significativa para os cidadãos do povo. E isso gerava insatisfação. Com o crescimento de atividades econômicas dos demiurgos, com as insatisfações pela pobreza daqueles agricultores de Homores e Tétis, essas pressões levaram à necessidade de se organizar em leis escritas. O primeiro legislador de leis escritas da Grécia Antiga foi o ateniense Drácon. Tu não precisa decorar a data, mas as leis draconianas foram elaboradas em 621 a.C., século VII a.C. Só que as leis draconianas, leis de características rígidas, leis que privilegiaram os aristocratas, elas em nada beneficiaram as camadas populares. Elas basicamente transformaram em lei escrita aquilo que já era a praxis cotidiana da Grécia Antiga, a prática cotidiana de Atenas. E por isso as leis draconianas não surtiram o efeito que a população cidadã de Atenas desejava. E novas pressões foram feitas. O século VI a.C., em Atenas, ele é um século de transformações significativas que já se iniciaram com a ascensão de um novo legislador, Solon. Solon já fez transformações mais significativas. Ele fez uma divisão do papel político lá no Areópago e no Arcontado de acordo com a renda das pessoas, dos cidadãos. Não deem cidadania para o meteco, para a mulher, para o menor de idade e para o escravo. Não deem, nunca, certo? Mas ele determinou que o critério de participação nas instituições políticas que existiam seria censitário, ou seja, de acordo com a renda. Isso beneficiou uma camada um pouco mais rica dos cidadãos, que eram aqueles comerciantes industriais, os demiurgos. No outro aspecto, isso criou um terceiro momento na evolução política de Atenas, a pluto ou timocracia, que é o poder da riqueza. Só que a grande importância do Solon reside em dois fatos. Um é um ponto social. Esse ponto social é a proibição da escravidão por dívidas de cidadãos pobres. O Solon determinou que as propriedades hipotecadas fossem devolvidas aos cidadãos pobres e proibiu que um cidadão ateniense, um estrangeiro, ainda pode ser escravizado dessa maneira. Mas um cidadão pobre não poderia ser mais escravizado. E ele, Solon, criou duas instituições que foram decisivas, criou outras. Já se estabelecia o cargo de estratega, que é o comandante militar. Ele criou o Tribunal dos Eliassas, que era um tribunal de apelações. Mas ele criou duas instituições que foram decisivas. A Eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. Ela, ainda na época do Solon, não foi transformada na essência da vida política de Atenas, mas ele foi quem criou. E na Assembleia dos Cidadãos se estabelecia o princípio da isonomia, que é o princípio da igualdade. Gente, a partir do momento em que a Assembleia do Povo for transformada, e será daqui a instantes, as leis do Solon são de 594 a.C., em minutos nós chegaremos ao ano 506 a.C., que é quando Clístenes estabeleceu a transformação da Eclésia no centro fundamental das decisões. E aí, quando a Eclésia se tornou o centro fundamental das decisões, o centro do poder, o poder supremo, essa Assembleia de Cidadãos em características isonômicas
levou o povo a exercer o poder. Por quê? Porque o povo era a maioria dos cidadãos. E aí aqueles geomores, tétis, demiurgos, esses homens do povo, puderam exercer o kratos, o poder. Por isso, o Solon, ao criar a eclésia, ao instituir a ideia de igualdade entre os cidadãos, fazendo com que cada um tivesse, naquela assembleia, os mesmos direitos e deveres, o Solon viabilizou a futura democracia. Também ele criou a Bulé, na época conhecido como Conselho dos 400. Ok? Daqui a pouco a gente fala mais. Em seguida, nós tivemos um golpe de Estado em Atenas e no mesmo século VI, nós tivemos um período de tirania. Um tirano é um sujeito que exerce o poder de maneira autocrática. Autocrática é um poder próprio, é um poder pessoal. E este poder ficou com o tirano Pisístrato. O Pisístrato governou durante 50 anos no século VI. Para provas mais detalhistas, esse tipo de conhecimento é interessante, por mais paradoxal que se nos mostre. Um tirano que viabiliza a democracia? Sim. Porque o Pisístrato que fez duas coisas essenciais e por isso garantiu a ele popularidade. Primeira das coisas, reforma agrária. Tirou parte das terras da aristocracia eupátrida e entregou para geomores e tétis. Ao fazer isso, não é que ele tenha deixado aqueles eupátridas, aqueles aristocratas, pobres, mas eles ficaram um pouco menos distantes daqueles homens do povo. Além disso, Pisístrato concedeu empréstimos a esses pequenos proprietários, o que fez com que eles melhorassem a sua condição de vida e pudessem comprar escravos. E também pudessem fazer algo que apenas os membros da elite faziam até então: contratar professores, os sofistas, tão criticados pelo filósofo Sócrates por sua falta de comprometimento ético, os sofistas que vendiam o saber. Os sofistas, eles começaram a ser contratados ou para falar em nome dos cidadãos mais pobres também, nas assembleias, ou para ensinar a esses cidadãos e também aos seus filhos a terem mais conhecimento. Porque quanto maior o teu conhecimento e melhor a tua retórica, a tua capacidade de um discurso de convencimento, mais tu também consegues fazer com que os outros cidadãos sejam convencidos a votar de acordo com tuas ideias. Tornando-se mais próximos do saber, também os cidadãos mais pobres puderam ter voz ativa. Com escravos trabalhando em suas terras, muitos deles também começaram a participar mais ativamente da vida política. Por isso, com grande apoio popular, Pisístrato se manteve no poder por quase 50 anos. Após sua morte, não foram nenhum dos seus filhos, Hípias e Hiparco, que governaram, e sim o estratega Clístenes, o general Clístenes. Clístenes é conhecido como o pai da democracia. Bem no final do século VI a.C., Clístenes nos trouxe a ideia de que o poder supremo pertencia à Assembleia do Povo, à Eclésia. E, essencialmente, Clístenes mexeu em duas coisas. Ele pegou aquelas instituições criadas por Solon e transformou-as no centro do poder. A democracia ateniense, ela inaugura o período clássico da história grega. O período clássico da história grega se inicia exatamente no momento em que Clístenes transforma a Eclésia no centro fundamental de poder em Atenas. A mais importante das instituições dessa democracia é justamente a Eclésia, a Assembleia dos Cidadãos. Lá, os cidadãos exerciam diretamente. Olha bem, a democracia de Atenas é uma democracia fundamentada no trabalho escravo, onde os cidadãos são uma minoria. Mulheres, estrangeiros, escravos, menores de idade não podiam participar. Lembra? É uma democracia fundada no trabalho escravo, é uma democracia apenas para 10%, mas é uma democracia direta. Como assim direta? Gente, são os cidadãos
que debatem as leis, propõem as leis, aprovam as leis, e os cidadãos são escolhidos ou por sorteio ou por votação para exercerem as magistraturas. Então quer dizer que as próprias funções de administração da cidade são exercidas pelos cidadãos. E aí entra um detalhe, de maneira isonômica. Isonomia. Tirando cargos como, por exemplo, o comandante militar, que aí tu precisa ser um general, velho, tu precisa ser alguém com boa capacidade, não dá para ser por sorteio. Mas tirando as magistraturas mais especializadas, todas as demais funções, elas eram escolhidas por sorteio. E o cidadão, ele deveria cumprir aquela função. Percebam que eu utilizei o verbo dever, não o verbo poder. A democracia de Atenas, ela não é realizada apenas através dos direitos dos cidadãos. Nós temos uma série de deveres destes cidadãos. Deveres para com a polis. E aqueles que se furtassem desse tipo de atividade, eles poderiam sofrer a punição do ostracismo. A democracia de Atenas é uma democracia isonômica e ela é uma democracia direta. Cuida para não confundir. A nossa democracia liberal contemporânea, ela é representativa. Nós, cidadãos, elegemos vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, e eles são os nossos representantes legislativos. Eles propõem as leis, eles debatem as leis, eles aprovam as leis. Nós elegemos prefeitos, governadores, presidente. Eles governam, fazem o poder executivo. Eles nomeiam seus secretários e seus ministros. Percebam que esses magistrados não são escolhidos diretamente pelo povo. Nós delegamos alguém, a esses representantes, inclusive, a indicação para o judiciário. Então quer dizer que não é a sociedade contemporânea que exerce diretamente o poder. Lá na Grécia Antiga, não. Na democracia de Atenas, e que outras cidades depois copiaram, eram diretamente os cidadãos que participavam da vida política. Eles é que defendiam, eles é que debatiam as leis, eles é que aprovavam ou não. E eles é que exerciam diretamente as magistraturas. Pois bem, o Clístenes, ele reorganizou as tribos de Atenas e dividiu a cidade nas suas 10 tribos originais e transformou aquela bulé, que era conselho dos 400, em conselho dos 500. Como é que funcionava isso? Quem determinava o que seria discutido, debatido na Assembleia dos Cidadãos, eram os membros da bulé. Então, se eu sou um cidadão que eu quero expressar, quero propor algo na eclésia, quero fazer uso da palavra lá na praça, na ágora, onde se reuniam os cidadãos para essa assembleia, para a eclésia, eu primeiro tenho que apresentar para a bulé a minha proposta, para que sirva como uma espécie de filtro, para que a minha proposta não seja algo inexequível ou insignificante, ou que tenha apenas a ver com o interesse pessoal meu, e não o benefício comum da polis. Passando por esses critérios, os membros da bulé redigirão uma prévia da minha proposta e deixarão expostas cópias dessa proposta na Acrópole, para que os cidadãos possam ler e debater a minha proposta futura. No dia da reunião da eclésia, eu, cidadão, tomo a palavra e defendo a minha proposta. Os cidadãos votam e, se aprovada, ela vira lei. Diretamente. Percebam que nós não elegemos um deputado para que esse deputado elabore a lei e os outros deputados votem. Lá na Grécia Antiga, não. O cidadão propõe, o cidadão aprova. Se alguém não está satisfeito, pode recorrer ao tribunal, a tal da Elia e o tribunal dos Eliastas. Mas a decisão da Assembleia é suprema. É suprema. O Clístenes também, nesse finalzinho do século VI, criou um mecanismo de defesa da democracia em Atenas chamado ostracismo. Ostrakoi, em grego, significa cerâmica. E os votos, eles eram depositados em pedaços de cerâmica. Aquele que perdia os direitos políticos,
ele perdia o direito de votar, o direito do Ostrakon, né? Então, por isso o ostracismo. O ostracismo, ele era aplicado para aqueles que agissem contra a democracia ou instigassem a população a agir contra, como foi o caso, por exemplo, do mais célebre dos processos de ostracismo, onde o filósofo Sócrates foi acusado pelos cidadãos de instigar os jovens da cidade a adorarem outros deuses e também de debochar das instituições políticas de Atenas. Sofreu esse processo de ostracismo. Seria a perda dos direitos políticos e civis e o banimento da cidade por 10 anos. A alternativa seria o suicídio, como o Sócrates acabou praticando tomando um cálice de cicuta. Se Clístenes criou a democracia, o auge dela se estabeleceu logo depois das guerras médicas, que é o ponto que inaugurará o nosso terceiro e final módulo dessa aula. Mas o auge da democracia se deu na época deste comandante guerreiro aqui, Péricles. Péricles viveu no século V o apogeu de Atenas, a Era de Ouro de Atenas. Péricles, após os gregos terem vencido os persas e Atenas ter se transformado num verdadeiro império comercial que fazia uso do dinheiro da Liga de Delos, Péricles representou o auge de Atenas com a construção do Partenon, com a construção do Odeon, estátua de Palas Atena, auge da produção cultural, os festivais das dionisíacas urbanas, a época de ouro do teatro grego com a poesia satírica de Aristófanes, as tragédias de Sófocles, os poemas de Píndaro, as estátuas de Fídias. E o auge de Atenas vem com Péricles, homem que também criou a mistoforia, a remuneração das funções públicas, para facilitar a participação política daqueles cidadãos mais pobres. O fim da democracia ateniense acontece após as guerras do Peloponeso, quando os atenienses foram derrotados pelos espartanos. Isso é o assunto do nosso próximo papo. Esse foi o mais complexo e o mais longo dos 3 módulos dessa aula de Grécia Antiga. Nova pausa para o café, nova pausa para a ida ao pipisódromo e nos encontramos em minutinhos. Beijos!